Vamos lá então ao momento da palavra. Lá em Gênesis 3, eu falei esses dias no culto dos jovens, e Deus tem me dado essa palavra, e cada vez que eu vou lendo, vou meditando dela, as coisas vão acontecendo, Deus vai complementando com mais coisas, e eu queria dividir isso com vocês. E eu li isso também num dos programas passados, Gênesis 3, que fala: mais a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tem feito. Disse a mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto do conhecimento do fruto do bem e do mal, do conhecimento do meu jardim, desse não. E Deus disse: deles não comereis, nem tocais nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que era boa, para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e também ao marido, e ele comeu. Eu quero ser bem rápido, eu quero ser estrategista num momento como esse. Deus nos deu 2 planos. O primeiro plano, que eu quero que vocês saibam, foi Adão e Eva. E o segundo plano, Jesus Cristo. Vocês vão entender durante esta caminhada aqui, né, que a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui na palavra. A gente tem que se policiar cada dia mais com as nossas atitudes, com o que nós temos feito, com as coisas ao nosso redor, com o nosso modo de agir, nosso modo de falar. E isso reflete como a caminhada cristã que nós temos que ter. E foi assim com Adão e Eva. E a gente, como ser humano, nós somos atraídos, a maioria das vezes, pelo proibido, por aquilo que não é bom, por aquilo que não vai nos fazer bem. A palavra do Senhor diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas a gente parece que inverte os valores, porque a gente pensa que tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Ou tudo me convém, mesmo as coisas que não são lícitas. Tudo me convém. E o que quer dizer isso? Quer dizer que Adão, creio que Adão, ele não passou por um processo que tinha que ser passado. O processo de começar, ter um aprendizado, de começar a ser ensinado. Creio eu que não tenho tanto conhecimento assim, mas quando Deus fez Adão e Eva, como se diz, ele já estava grande, ele já sabia falar, ele já sabia, Deus falou: dê nome aos animais, a toda criatura da terra, domine os animais, faça tudo isso que tem que ser feito. Mas ele não passou por um processo que tinha que ser passado, apesar de Deus ter avisado a eles: olha, não come dessa árvore, não come da árvore deste fruto.
Mas nós, tendentes ao erro, tendentes ao pecado, a mulher ouviu a cobra, a serpente, e ela pecou, e também chamou para que o homem pecasse. E eu tenho visto isso na nossa vida. Nós temos que vigiar, orar, buscar a Deus, saber o que Deus quer de nossa vida. Nós temos que buscar, falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Mas sempre vai aparecer uma serpentezinha falando que vai lá e faz, pode fazer, que você vai ser igual a Deus. E nós muitas das vezes caímos nessa contradição. Por quê? Porque nós não fomos preparados. No caso, quero falar Adão e Eva. Eu creio que eles não passaram por um processo que tinha que ser passado, porque a serpente os interromperam. Porque Deus tinha com eles todas as tardes, visitava eles, conversava tete a tete. Só que eles quiseram fazer algo que não era conveniente. Aquilo que Deus falou para ele. Falou: vocês podem fazer tudo que vocês querem, menos isso. Às vezes nossos pais falam com a gente: não faça isso. E é justamente o que a gente fala e faz. Então, a gente pula etapas, momentos que a gente precisava tomar umas atitudes e saber o que fazer e pensar antes. Deus falou isso para mim, meu irmão, minha mãe me deu esse toque, falou isso comigo, mas eu fui lá, fiz, dei a cara para bater e apanhei. E as dores, às vezes, são irreparáveis. A cicatriz para fechar demora. Os traumas vêm com a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, o que eu queria dizer aqui? Este foi o plano 1, ou plano A, pode entender. Agora o plano B. Jesus veio do ventre de uma mulher. Nasceu, foi criado, foi treinado desde a sua infância. A palavra do Senhor também diz que ensina os teus filhos aos caminhos que ele deve seguir. Quando ele crescer, ele não se desviará. Então Jesus foi criado, passou pelo processo, ele foi ensinado, e ele reconhecia quem ele era em Cristo. E esse que foi o exemplo que Deus nos trouxe. Porque nós também nascemos de um ventre, nós fomos criados, nós passamos pelo processo, nós choramos, depois a mãe nos cuida da gente, depois a gente engatinha, depois a gente anda, depois a gente aprende a falar algumas palavrinhas, depois a gente aprende a falar algumas palavras, muitos aprendem a falar só palavrões, mas a gente aprende todo o processo. Creio que Adão e Eva não passaram por esse processo, porque quando veio a prova por eles, na primeira prova, na primeira tentação, eles caíram, eles pecaram. Mas Cristo, Jesus Cristo veio para trazer isso. Cristo veio para nos mostrar que nós temos que aprender a passar pelos processos, porque quando vier a tentação, o pecado bater na nossa porta, nós vamos conseguir vencê-lo. Na primeira tentação, na primeira provação que Jesus Cristo teve, ele não pecou, ele não errou, diferente de Adão e Eva.
Então era isso que eu queria trazer para vocês. A diferença entre alguns tipos de líderes normais e dos líderes espirituais. Por que Cristo? Você acha que Cristo precisava se manifestar em alguém para poder mostrar a grandeza dele, de quem ele era, ou de Deus, de quem ele é? Não! Quando Jesus operou milagres, ele não estava demonstrando o que Deus podia fazer, mas sim o que Deus pode fazer através de um homem. E é isso que ele quer nos ensinar. Que por meio de nossa vida a gente pode fazer muitas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que buscar conhecimento. Se você não está maduro o suficiente, não tem conhecimento o suficiente, e você achar que vai vencer as tentações da sua vida, você vai cair. Você vai seguir o exemplo do primeiro Adão. Mas veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que passou pelos processos. E muitos de nós não queremos passar pelo processo de conhecimento, de aprendizado na nossa vida. E eu falei em Romanos 12, 2. Vou ler aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus Cristo veio do ventre, cresceu. Então o que ele fez primeiro? Ele queria experimentar qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida dele, porque ele estava como ser humano. E para ele aceitar isso, ele teve que renovar a mente dele, buscar conhecimento, estar se preparando e se capacitando. E depois ele não se conformou com as coisas deste mundo. Ele nos trouxe uma nova visão, um estilo de vida. Porque nós vivemos o cristianismo, vivemos a palavra de Deus, não é apenas de irmos à igreja, mas sim de mudarmos hábitos, costumes, é um estilo de vida. Deus nos veio, por meio de Jesus Cristo, trazer o estilo de vida que Ele quer que nós tenhamos. Uma vida na qual, se o inimigo nos tentar, nós estejamos prontos e resistentes. Mas tem muitos irmãos, muitos homens e mulheres de hoje em dia que acham homens e mulheres suficientes, e quando vem a primeira prova, o primeiro pecado bate a porta dele, eles caem. E o pior, eles falam que, igual o homem, a culpa foi da sua mulher. A mulher fala, a culpa foi da serpente. Além de pecarem, não são homem nem mulher suficiente de reconhecer, de falar que assumiu o seu erro, de bater no peito e falar que sim, eu errei, eu pequei. Mas não tem coragem de fazer isso. Mas aquele que tem o segundo Adão, Jesus Cristo, como referência, como modelo a ser seguido, esse sim vai vencer as provas, vai vencer as tentações. Mas para isso, se você quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, você tem que renovar a sua mente, passar pelos processos. E você não vai se conformar com as coisas deste mundo, muito menos corrompê-las com elas. E eu vou te mostrar a diferença aqui do líder Adão e do líder Jesus. O líder Adão, autoconfiante, e o líder Jesus Cristo confiava em Deus. O Adão achava que conhecia os seres humanos, mas Jesus Cristo conhecia Deus. O Adão tomava as próprias decisões,
E o Senhor Jesus Cristo procurava conhecer a vontade de Deus. O Adão, ambicioso, e Jesus Cristo sacrifica-se a si mesmo. E os outros 5 que eu falei mais cedo. Líder natural, autoconfiante, conhece os seres humanos, toma a própria decisão, ambicioso, cria os próprios métodos, gosta de comandar os outros, motivado por interesses próprios, independente, ganha poder por meio da personalidade e é um vaqueiro empurrado pelo gado. Perdão, é o vaqueiro que empurrando o gado. Mas nosso líder espiritual, que exemplo que nós temos que seguir é Jesus Cristo. Ele confiava em Deus, sabia quem ele era e sabia quem ele era em Deus. Ele conhecia Deus. Ele procurava saber qual era a vontade de Deus. O verdadeiro líder espiritual, ele sacrifica-se a si mesmo. E ele descobre e segue os métodos de Deus. Ele serve a todos, motivado pelo amor a Deus e ao ser humano. Depende de Deus, capacitado pelo Espírito Santo e era um pastor de rebanhos. Minha pergunta é: qual Adão você quer seguir? Que tipo de Adão que você é? O que o mundo está trazendo para a gente hoje são as lembranças do primeiro Adão. São pessoas despreparadas, pessoas que não têm capacidade suficiente para encarar o pecado, para encarar as coisas desse mundo, e quando aparecem na sua porta, você abre e elas entram. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, é aquele que passou pelo processo, buscou conhecer, saber um pouco mais, buscou conhecimento e saber principalmente quem ele era do Pai. E quando veio o primeiro pecado, ele resistiu, operou milagres, as coisas aconteciam, os sinais aconteciam. Quem você quer ser? Você quer voltar à origem do primeiro Adão? Ou você quer ver a sua verdadeira essência, que é Jesus Cristo? Espírito de líder. Porque a essência de Deus é liderança. E o líder confia em Deus, conhece a Deus, procura conhecer a vontade de Deus, sacrifica a si mesmo, descobre e rege os métodos de Deus, serve a todos, é motivado por amor a Deus e o ser humano, depende de Deus, é capacitado pelo Espírito Santo e é um pastor conduzindo o rebanho. Eu quero que você reflita sobre isso e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser o seguidor do Senhor Jesus Cristo, mas que você possa renovar a sua mente para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E assim você vai vencer as tentações que batem à sua porta. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.